nervoso, gente. Se for, vou de novo, tá? Várias vezes. Ah, então Problema não. então. Já tá gravando? Ah, eu não sei. Eu trouxe uma outra roupa, mas ela é preta, talvez não seja o melhor, né? Eu acho que essa aqui tá ok? Mas tá Tá ótimo. ótimo, tá ótimo. Mais militantezinho. Vamos lá, começando aí pra você se apresentar, seu nome, idade, essas coisinhas mais básicas. Meu nome é Lucasine Ribeiro, eu tenho 22 anos e não sei o que mais são coisinhas básicas. Ah, sim, por exemplo, seus pais, é legal comentar, acho interessante, assim. Ah, beleza. Tipo, como você conta a sua história? Nossa, gente, eu não sei, tenho dificuldades com isso, mas vamos começar de novo. Meu nome é Lucasine Ribeiro, eu tenho 22 anos, sou filho do Marcos e da Regiane, venho de uma cidadezinha pequenininha, que chama Espera Feliz, na divisa com Minas Gerais e com o Espírito Santo, ali nos 3 estados. É uma cidade de uma região turística, uma cidade com grandes costumes, tradições, uma cidadezinha que é um ovo, então todo mundo se conhece. E lá eu aprendi a conversar com muita gente diferente, né? Porque senão não tem opção de fugir das pessoas quando você mora numa cidade que é mínima. Então lá a gente aprende a conversar. E sua cidade é turística? Minha cidade é turística, é a cidade do Parque Nacional do Caparaó. Ali a região do Pico da Bandeira, o 3º ponto mais alto do país. Olha, terceiro pontuação do país, filho. Né? Já Pois fui é. do lado do Caparaó, é lindo. Lá é lindo, né? É. Gelado. É. Nevou lá essa semana. Nevou? Nevou. Essa que eu Ainda bem que eu não tô lá. tava mais quentinho. Nossa senhora, dei frio. E assim, então você sentiu uma diferença muito grande vindo aqui pra Viçosa, não? Porque lá era mais divisa de estado, turística. Ó, quando eu vim pra Viçosa, porque eu nem sempre sonhei com Viçosa. Eu já tinha vindo aqui quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, numa visita com a escola, e já fiquei apaixonado pelo campus, porque é a coisa mais linda do mundo, né? Mas eu não tinha certeza se eu queria vir pra cá. Eu não tinha certeza nem se eu queria fazer jornalismo, na verdade. Porque- Ninguém tem, tá tudo bem. Ninguém Exatamente. Eu descobri que eu queria jornalismo quando eu tinha, tipo, 7 para 8 anos de idade, muito cedo. Eu comecei a fazer algumas coisas na escola, né? De jornalzinho, e entrevistar, eu ganhei aquele microfoninho com uma caixa de som, sabe? Eu saí entrevistando todo mundo em festa de família. Essa era a minha diversão maior. E aí, desde aquele momento, eu sabia que eu queria fazer jornalismo. Só que no meu 3º ano, como todo bom vestibulando, a gente entra em parafuso e não sabe o que fazer, né? E aí eu fui pensar em direito, pensar até em gastronomia, uma série de coisas, até decidir realmente que eu ia fazer jornalismo. Aí eu decidi vir aqui pra Viçosa, na época, porque eu tinha passado no FMG também, mas na época a minha família não tinha muito dinheiro pra me bancar em BH. E aí eu falei, não, vou pra Viçosa mesmo, já conheço, lá é excelente, muito bom. Já conhecia um pessoal do curso daqui, já tinha uma admiração imensa, vou pra Viçosa mesmo. Eu vim pra cá e fiquei apaixonado, não tinha como não ficar apaixonado por aqui. Aproveitando aí, você falou que queria fazer gastronomia. Você falou que gosta de cozinhar. Como é que é essa sua relação aí com a cozinha? Conte. Eu adoro cozinhar. Meus pais, eles têm uma padariazinha lá na minha cidade, né? Então, tipo assim, eu literalmente nasci meio a pães e bolos desde muito pequenininho. Meus pais trabalham na padaria do meu bisavô desde que eles tinham 15 anos. Começaram a namorar, aí meu avô já chamou meu pai pra trabalhar na padaria, né? O meu certo. E aí, desde então, eles trabalham nisso. Então, eu nasci nesse contexto de padaria, de aprender a fazer um pão desde muito cedo, bolo, minhas avós cozinham pra caramba. Então, eu sempre gostei muito de cozinhar e fui aprendendo a fazer isso porque pra mim sempre foi uma forma de descansar, sabe? De uma válvula de escape, cozinhar. Eu adoro reunir gente em torno da mesa, juntar o pessoal pra conversar, pra bater um papo, e a comida sempre tá presente, né? Centro de Minas Gerais, não tem como fugir. E você falou também que o seu hobby era estar rodeado de gente. Então isso tem um pouco a ver com essa coisa da cozinha também, né? Chamar gente, juntar. Tem. Eu lembro da minha avó, vó Conseni, que ela chegava na cozinha, minha avó é italianona, uma nona mesmo, e aí ela chegava na mesa com um prato de comida, um macarrão ou um cabrito napolitano que ela fazia, colocava em cima da mesa e mangia che te fa bene, e aí você tem que comer, né? Junta todo mundo pra comer. Então desde pequeno já tinha essa relação, não só na casa da minha bisa, mas na casa da minha avó também, a minha mãe cozinha bem pra caramba, e sempre que cozinha, junta gente em volta da mesa, né? E eu sempre achei isso incrível. Sempre gostei muito de juntar o pessoal pra conversar, pra, enfim, bater papo, trocar ideias sobre a vida, ou só pra comer mesmo, né? Porque quando tá comendo não pode abrir a boca, mas ainda assim tá todo mundo feliz ali comendo aquela comida boa. Então eu sempre gostei muito disso, sempre relacionei a comida a afeto, a ter gente em volta, a conversar, a coisas boas, né? A coisas positivas. E aí aquele petisco que você dá pro cachorro quando o cachorro tá feliz, quando me coloca numa mesa com gente, eu fico extremamente feliz também. Relaciono e fica ótimo. Bom, né? Reunir gente gostoso. E aí você falou também, assim, que gosta de academia, de correr. Eu fiquei um pouco impressionada, assim, porque não é muito não, minha praia não. Estou dispensando.
Mas assim, como é que é a sua relação com a academia, com correr? Com exercício físico mesmo, ser saudável? Então, eu nem sempre fui assim. Como eu comentei, eu sou filho de dona de padaria, né? Então eu tinha acesso a comida absurdo desde pequeno. E eu era bem gordinho. Eu cheguei aqui em Viçosa, eu já tinha uns 130 quilos mais ou menos. E aí eu, como não tinha mais acesso à padaria, também estava passando por algumas questões de âmbito psicológico, não estava muito bem, falei, vou emagrecer. E aí peguei essa como uma meta ali do meu segundo ano de faculdade, mais ou menos, 2019. Aí de lá pra cá eu perdi 52 quilos, correndo, academia, fazendo coisas assim, porque no início era mais uma questão de estética mesmo, porque eu não estava me sentindo muito bem, não... Sei lá, a pessoa que tem um corpo gordo, uma pessoa que não está muito dentro dos padrões que a sociedade exige, é meio difícil você achar roupa, você não se sente bem, às vezes, porque tem um julgamento, alguma coisa assim. E isso estava me fazendo muito mal na época. Então, por meios errados e por questões não tão saudáveis, eu decidi começar a emagrecer. Só que aí depois eu comecei a pegar o gosto pela atividade física, correr, andar de bicicleta, entrei na academia. E aí nesse meio tempo eu descobri que eu tenho TDAH, que é déficit de atenção com hiperatividade, né? E aí eu descobri que se eu não fizer atividade física eu não consigo dormir. Então eu sempre vou fazendo atividade física porque relaxa, é bom pra saúde mesmo, né? E me ajuda a dormir, que é excelente, é importante dormir. Dormir é bom. Eu adoro. Mas isso mudou alguma coisa, por exemplo, a sua relação com cozinhar? Porque às vezes tem muita gente que acaba tomando meio que uma repulsa, assim, de comida, cozinha, essas coisas. Mudou alguma coisa na sua relação com a cozinha? Ou você acha que continua a mesma coisa? Olha, como eu estava falando naquele início, não foi muito fácil, né? Eu não fui pelos meios certos comecei esse processo de emagrecimento. Então eu simplesmente ficava alguns dias sem comer. Começar de novo. Como eu disse, não comecei por alguns meios muito corretos e muito saudáveis, né, esse processo de emagrecimento. Então, nesse início, eu fiquei alguns dias sem comer. Ficava um dia inteiro sem consumir nada, 2 dias até às vezes, consumindo pouquíssima coisa. Então, naquele período que não era nada saudável, mudou um pouco a minha relação. Só que eu estava meio perdido comigo mesmo naquela época, né? E aí eu fui descobrindo também um pouco através da cozinha, conseguindo juntar mais gente. Aquele início de pandemia ali em 2020, quando a gente não tinha a possibilidade de estar com outras pessoas, né? Eu simplesmente fiquei perdido comigo mesmo também e parei de comer naquela época. E aí eu comecei depois, na própria pandemia, cozinhando alguma coisa nova, tentando reafirmar esse meu gosto pela cozinha e tendo um tratamento um pouco mais saudável, né? A comida é importante demais, todo mundo come, né? E é importante comer para ter os nutrientes corretos, senão você não consegue pensar direito, você não consegue ter força para fazer um nada na sua vida se você não tiver comida, né? Então é extremamente importante isso. Então mudou naquele início, mas depois foi a própria cozinha mesmo, aprender coisas novas na cozinha que me tiraram um pouco desse processo. E como é que você lidou com a questão da saúde mental, né? Porque você foi diagnosticado com TDAH, então assim, a gente sabe também que a sua relação, por exemplo, com estudos fica muito mais pesada. Porque às vezes quando é um choque, né, você diagnosticar com uma coisa, principalmente que você já estava mais velho. Então assim, como é que ficou a sua relação com os estudos, saúde mental, como é que você lidou? Dá uma vergonha falar com 22 anos de idade que você foi diagnosticado com TDAH, né? A gente estava até conversando com a psiquiatra, com a psicóloga na época, e aí elas falaram que não tem um peso tão grande quando você descobre assim, mais velho, né? Porque aí você já encontrou alguns mecanismos para lidar. Eu tinha começado a lidar, por exemplo, com a parte de hiperatividade, fazendo mais exercício físico, lidando dessa forma, tendo uma rotina mais ativa. E a parte de estudos eu sempre fui encontrando alguma maneira também, algumas ferramentazinhas. Quando você acha que tem uma dificuldade, eu morria de dificuldade com matemática, por exemplo, física, química, essa parte mais exatas e mais biológicas, realmente tinha uma dificuldade. Mas a parte de humanas, que é uma coisa um pouco mais, que te permite um raciocínio maior, uma reflexão maior em torno de alguns assuntos, sempre foi um jeito de eu conseguir lidar com essa dificuldade de fazer algumas associações. Então, algum mapa mental que eu fazia, ou até mesmo alguma forma diferente de escrever, ou prestar atenção na aula de alguma maneira mais dinâmica, fazendo algum tipo de anotação, a gente vai encontrando alguns mecanismos para lidar com isso. Na faculdade mesmo, eu tive poucos problemas com isso. Me afetava mais na área de exatas mesmo, durante o ensino médio, por exemplo, ou ensino fundamental. Aqui, como é mais leitura de texto, como as aulas são um pouco mais dinâmicas, são um pouco mais dentro do que eu gosto de fazer. Tem, por exemplo, algumas disciplinas que são práticas, no caso, fotojornalismo, como essa aqui, que sempre te permite fazer alguma coisa prática mesmo, para colocar aquele conhecimento ali em prática, para que você tenha a certeza do que você está fazendo, né? Para que você
desempenha o seu aprendizado, então você vai aprendendo a lidar com as coisas, não afetou tanto assim não. Aproveitando o gancho, assim, o que você gosta na área de jornalismo? Nossa, eu gosto de muita coisa e desgosto de outras tantas, né? Mas quando eu entrei aqui, eu tinha certeza, e a minha família também tinha essa certeza, eu acho que eu vou decepcionar um pouco eles, que eu ia ser o próximo William Bonner, né? Eu tinha essa certeza e sempre gostei muito dessa parte de telejornalismo, de, sei lá, produzir matérias, de ir até conversar com as pessoas, até mesmo aquela parte de estúdio, eu sempre gostei muito disso. Só que aí chegando aqui eu me apaixonei perdidamente pela área acadêmica, né? De pesquisar mesmo, dessas literaturas, de ver algumas coisas, e agora eu estou querendo ser professor. Estou pensando nessa área aí, né? Ainda não tenho certeza, gosto muito da área de tele ainda, gosto bastante dessa parte de comunicação comunitária, da comunicação política. Hoje eu trabalho nessa área já, né? Porque ser professor no Brasil está um pouco complicado aparentemente, então enquanto isso não acontece, a gente vai pensando em algumas outras saídas, né? Nessa área de comunicação política eu gosto bastante, hoje eu já pratico a parte da assessoria, já tive ações em alguns outros órgãos políticos daqui da universidade também, e aí isso me ajudou a criar gosto pela área e querer trabalhar com isso também. Falando aí que você falou que gosta da área política, você é uma pessoa bem militante, né? Conta aí pra gente esse lado mais militante, que gosta de dar opinião sobre as coisas, isso é legal. Pois é. Quando eu entrei aqui na universidade, eu não tinha tanto... já tinha um pouco disso. O meu bisavô, ele foi prefeito de uma cidade ali do lado da minha cidade, Espera Feliz, né? Prefeito de Dores do Rio Preto, na década de 80 ainda. Era uma cidade mínima, né? Dores na época tinha 400, 500 pessoas, então assim, era uma associação de bairro, não era uma prefeitura. Mas ainda assim, tipo, desde pequeno eu já tinha acesso a isso. O meu outro avô, ele já era presidente da associação de bairro também, daqueles vicentinos, fazia campanha do quilo. Então, desde pequeno na minha família, eu fui entrando em algumas situações e conhecendo pessoas e conhecendo essas lideranças da cidade. Então, eu sempre gostei muito dessa área da política, né? E eu adorava acompanhar noticiário porque eu sou uma pessoa fofoqueira, né? E a mídia da política sempre tem muita fofoca, sempre tem muita coisa pra você ficar sabendo e se inteirar dessa área. E aqui em Viçosa, quando eu cheguei, não foi diferente. Eu já tive acesso quando eu cheguei em 2018, era um ano eleitoral, teve campanha para presidente da República e tal. Na época a gente já tinha algum interesse nisso, tentamos trazer alguns candidatos aqui em Viçosa. E por gostar muito da política, é inevitável que a gente acabe se envolvendo, né? Então, fui para algumas associações aqui, comecei no Centro Acadêmico do Jornalismo, logo no segundo semestre de 2018. Assim que eu tinha chegado aqui em Viçosa, eu já estava no Cajor, entrei também em algumas outras associações políticas da cidade, até que eu entrei no DCE no início de 2020. Foi uma chapa todo mundo no DCE, que foi eleita no dia 13 de março, e no dia 14 de março a universidade mandou todo mundo de volta para casa. Então foi uma gestão que foi pensada para ser feita no presencial, mas aí veio a pandemia, né? E aí, a partir disso, uma série de outras vivências aí. Não tinha o pessoal presente aqui na universidade, não tinha os estudantes aqui, mas ainda tinham as demandas, né? A gente só não tinha a presença dessas pessoas pelo campus, mas as demandas, os problemas da universidade e uma série de coisas novas que a gente ainda não tinha aprendido a lidar, porque era uma pandemia sem precedentes, a gente ainda não tinha vislumbrado nada do tipo. A gente tinha que resolver esses problemas, a gente tinha que pensar no ensino remoto, tinha que pensar numa série de pautas que eram colocadas pra gente naquele momento e que eram de extrema urgência, porque estava acontecendo ali e não tinha como você deixar, ano que vem a gente debate. Não, ano que vem já é outro ano, né? Já é outra questão completamente diferente que tem que ser debatida. Então, por conta disso, por estar nesses meios, na época eu entrei para ser diretor de comunicação institucional, acabei saindo como coordenador geral do DCE por conta de alguns processos que aconteceram no meio da gestão. Mas eu sempre tive essa veia política, essa veia de participação muito ativa. Eu sempre gostei muito de... não sei se eu gostei, mas eu sempre me senti na obrigação de participar de alguns meios. Então, na escola mesmo, o Grêmio Estudantil e uma série de outras coisas assim que a gente ia participando para... sempre me pareceu muito natural participar dessas coisas. Porque se alguém não participar, se você não fizer, né, alguém vai fazer por você. Então, é extremamente importante essa participação política. Eu sempre gostei muito disso. Acho que já tá bom, então. A gente já tem que tirar fotos. Muito obrigada. Que é isso, gente?